Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta casa. Que Jesus ampare a cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Nós vamos dar início à reunião da manhã. Então nós vamos mentalizar a figura meiga de Jesus, com seus braços abertos a nos receber. E vamos, nesses instantes, nos desligarmos das nossas preocupações materiais e voltarmos os nossos pensamentos para este ambiente, para que Jesus, através dos mentores espirituais desta casa, possa visitar os nossos íntimos, identificar as nossas necessidades do corpo físico, do corpo espiritual. Vamos nos unirmos em comunhão de pensamentos voltados ao bem. Jesus disse: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei. Então nós temos a certeza de que Ele aqui está. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos dar início à reunião desta manhã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de recebermos a nossa irmã Maria José Izique, que nos trará a lição da manhã, que possamos nós, com os nossos pensamentos, colaborarmos para que essas lições fiquem guardadas em nossos íntimos, para que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, em favor da nossa evolução e da evolução espiritual daqueles que caminham conosco. Por favor, a palavra é sua. Obrigada. Gente, muito bom dia. Eu agradeço o convite. Aqui eu estou retornando a esta casa, onde eu adentrei pela primeira vez em 1978. Eu tinha 19 anos. Não, minto. Tinha 13 anos de idade quando eu conheci o Espiritismo com 10 anos. Comecei a frequentar o Bezerra de Menezes com a tia Rosa em 1970. Então eu tinha 10 anos de idade. Em 73 eu entrei aqui pela primeira vez para participar das reuniões junto com a minha mãe. E por incrível que pareça, aos 13 anos eu frequentava nesta casa, eu não me lembro se era segunda ou terça, as reuniões mediúnicas. Aqui, ó. Tinha uma mesa grandona, mas acho que aqui tinha um andarzinho a mais, aonde, não sei porquê, gente, mas a minha mãe precisava frequentar. Foi na época do seu Francisco Martins, Francisco Gratão e eu e mais outros colaboradores. Das reuniões espíritas, durante a segunda ou terça, no domingo tinha evangelização. E foi aqui que eu comecei com a evangelização até os meus 19 anos. Porque com 19 anos eu fui embora para Londrina fazer faculdade de biblioteconomia. Hoje eu sou aposentada aos 61 anos, mas eu fui bibliotecária durante muitos anos, em São Paulo e em Araçatuba. Então eu agradeço a casa, porque é aqui que eu comecei os estudos na evangelização. E na época da minha evangelização, da mocidade, foi uma coisa tão maravilhosa que tinha encontros de jovens. Foi ali que eu conheci Ilha Solteira, Pereira Barretos, Andradina, onde os centros espíritas faziam encontros da mocidade com os jovens. E nós ficávamos nas casas dos colaboradores dos centros espíritas. Hoje não fala mais, eu não vejo mais aqueles encontros. Tanto que foi desta casa aqui que nós saímos
Um ônibus de Araçatuba reuniu vários jovens. Em abril de 1982, nós fomos no encontro de jovens espíritas na cidade de São Paulo, no Pacaembu. Nós ficamos embaixo da arquibancada. Eu não me tenho a estadia. Nós ficamos, gente, foi mais de 20 mil espíritas, jovens espíritas do Brasil inteiro. Eu conheci jovens espíritas do Brasil inteiro. Foi meu último encontro de mocidade, porque em julho de 1982 eu fui fazer faculdade em Londrina. Eu não me lembro mais como é que eram esses encontros, mas ficou marcado em minha mente, em meu coração, que foi desta casa que eu saí daqui para a vida adulta. Eu peço desculpa se eu estou emocionada, mas foi essa casa que me acolheu e eu sou grata. Retornei para Araçatuba há 4 anos. Quando eu me aposentei, meus pais envelheceram, precisam de mim. Eu lembro que eu cheguei num domingo, na segunda-feira, o Ricardo dos Anjos me encontrou e disse: quer fazer uma palestra? Eu nunca tinha feito na minha vida. Eu fui fazer a palestra no projeto Chico Xavier e de lá eu nunca mais parei. Eu sou uma trabalhadora deste projeto. Na terça eu faço o evangelho para os assistidos do São José e do Mão Divina. No sábado eu trabalho ajudando na comida, ajudando no passe, trabalhando com os nossos irmãos necessitados. E eu agradeço a Maria Nadir pela palestra que eu farei hoje. Que Deus, que os mentores desta casa me ajudem. Eu escolhi esse tema porque eu já fiz essa palestra o ano passado em 3 centros espíritas. Rubiácea, onde eu frequento todas as quintas-feiras. Setembro Amarelo é um mês que foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde. E no Brasil foi escolhido a data de 10 de setembro, prevenção do suicídio. Então vamos lá. Esta fitinha aqui nós usávamos nas empresas, nas escolas. Mas, gente, Setembro Amarelo tem que existir todos os meses, todos os dias do ano, não somente em setembro. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. O Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria criaram esta campanha em 2015. Então, a partir de 2003, se comemora a prevenção do suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um suicídio ocorre a 40 segundos no mundo inteiro. A cada 40 segundos alguém resolve tirar a sua vida. O suicídio é a segunda principal causa entre jovens e adultos. Só perde para morte no trânsito. E o Brasil, por incrível que pareça, gente, se encontra em 8º lugar. É vergonhoso isso. Como o suicídio é visto pela sociedade? O suicídio foi e continua sendo um tabu entre a maioria das pessoas. É um assunto proibido e que agride várias crenças religiosas. O tabu se sustenta porque muitos veem o suicídio como um fracassado. Por outro lado, os homens, por natureza, não se sentem confortáveis para falar da morte. E é verdade, esse tema chamado suicídio é tabu. Não se fala entre pessoas, não se fala entre famílias. E o que acontece hoje aqui no Brasil? Classe A, classe B, classe C, classe D. A classe A e a classe B é a classe que tem dinheiro. Acontece, gente, entre os nossos jovens. Escolas particulares é onde se encontra o maior número
de jovens que cometem suicídio, só que abafam. O mês passado, naquele colégio Bandeirantes, um jovem de 14 anos, um menino de 14 anos se suicidou por algum motivo. E aí no dia seguinte foram verificar que este jovem era bolsista por uma instituição. Um jovem de classe C ganhou a bolsa de estudos e foi estudar num colégio onde 99,9% desses jovens, os pais pagam mensalidades de R$14.000 por mês para estudarem. E esse jovem, através de um instituto, ganhou esta bolsa. E lá, por que ele morreu? Por que ele cometeu? Por causa de bullying. Por causa dos amiguinhos que têm muito dinheiro. O que você está fazendo aqui? Você é um Zé à esquerda. Aí, sabe o que o Colégio Bandeirantes vai fazer? Vão agora se reunir com esse instituto. Talvez não vão mais oferecer bolsas. O instituto tem culpa? O colégio vai cortar esses bolsistas? Como é que fica esses jovens abastardos, ricos, que cometem bullying? O jovem que cometeu suicídio se sentiu um fracassado. Então, perante a sociedade, todos nós temos culpa, porque todos nós cometemos erros, julgando quem tem dinheiro, quem não tem. Então, a sociedade, ela tem culpa, mas ela tem culpa pela forma dela ver uma pessoa, se tem dinheiro ou não pode estudar numa escola de classe A ou classe B. Então, gente, perante a sociedade, muitas vezes, mesmo aqueles que seguem religiões que condenam o suicídio, não conseguem respeitar as suas crenças. E é verdade, a Igreja Católica, não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, ela condenava quem cometia o suicídio, principalmente os adultos, não permitia que rezassem a missa de sétimo dia, não permite que vá ao cemitério fazer uma oração. Outras crenças religiosas, como os evangélicos, acham que quem comete suicídio, comete o pecado, vai queimar no inferno. Então a própria religião condena quem comete o ato do suicídio. Agora vamos falar sobre um pouco do suicídio com a codificação dos livros espíritas. Eu só coloquei 3 livros. No livro dos Espíritos, nas perguntas 943, 95 até 957, ele vai falar sobre, ele te traz perguntas e respostas sobre o suicídio. A parte fala de onde vem o desgosto da vida do suicídio. Eu coloquei somente 2 perguntas. A 943, o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem... Desculpa, deixa eu fazer a pergunta 9. O desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Esta é a pergunta. A resposta é efeito da ociosidade, da falta da fé e geralmente da sociedade. Quem comete o suicídio, de acordo com o livro dos Espíritos, é a falta da fé, é a ociosidade, é a falta do que fazer. Vamos imaginar o adulto, tá? Vamos tirar um pouco o jovem de 12, 15 anos. Então, quando Kardec escreveu estas perguntas através da espiritualidade, isso foi no final do século XIX, na França. Imagine na época como era o regime na França, lá na Europa, pessoas
do clero, da nobreza, da burguesia. Não se falava de crianças, não se falavam de jovens. Naquela época, por que cometiam suicídio? Por causa de gente muito ricas, por causa de gente que tinha vergonha porque perdiam a sua fortuna, iam lá, se matavam, se enforcavam. Então, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, em 1857, na França, é porque o regime da França vivia aquela crise de divisão de classes, a burguesia, o clero, mas não se falava da pobreza. E quem cometia o suicídio eram os burgueses, eram as pessoas mais ricas. A segunda pergunta, a 944, o homem tem direito de dispor da própria vida? A resposta, não, só Deus é que tem direito de tirar a vida. Então, de acordo com a doutrina espírita, ninguém tem direito de tirar esta vida, a nossa vida. Mas em nenhum momento a doutrina espírita vai falar que quem tira a vida é um pecador. Em nenhum momento ele vai julgar quem tira a vida, quem tira a vida vai sofrer no inferno. E para nós, inferno não existe e todos nós sabemos. Tem uma pergunta também entre 943 até 957 que veio na minha cabeça, que ele fala, por que o homem vai tirar a vida? E a resposta é, porque você não está trabalhando. Se nós formos analisar agora o homem e o jovem, como é que nós podemos fazer com que o nosso jovem de 12, o nosso adolescente de 12 anos, de 15, de 18 anos, trabalhe? É uma interpretação que nós temos que entender assim. Pelo Livro dos Espíritos, quando foi escrito que se você não está trabalhando, está falando da ociosidade para o adulto. Se você não faz nada, você fica em casa, se você só pensa besteira, você está ocioso, o que você vai atrair? Coisas ruins, presenças de espíritos ruins. E como é que naquela época da pergunta do Livro dos Espíritos, porque você não está trabalhando, como é que a gente pode falar sobre a criança da época do final do século XIX? A criança não trabalhava. A criança trabalhava assim, viu, gente? Lembra da Revolução Industrial, que aconteceu bem antes da codificação, da codificação kardeciana? A criança com 10 anos de idade, na idade da Revolução Industrial, começou a trabalhar nas indústrias de ferro, na parte de ferrovia, para substituir o mais velho que tinha 50 anos. A pessoa idosa naquela época, tinha 50 anos, já não tinha mais condições de trabalhar. Então, o que a burguesia fazia? Recolhia as crianças com 8 anos, com 7 anos de idade e colocava no trabalho pesado. Então a criança trabalhava assim, ela só não tinha tempo de ouvir falar sobre Deus, porque na época não permitia. Então a doutrina espírita, quando começa a tratar sobre o tema suicídio, ele está dizendo o seguinte, que quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Quando fala do Evangelho, naquele capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 16 ele vai falar sobre suicídio e loucura. Eu não quero falar sobre loucura, mas eu vou falar que dentro do Evangelho ele fala eu só peguei 3 partes principais, que ele trata o suicídio da seguinte forma: quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento.
Aquele que não crê na eternidade acha que acabar com a vida e está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, acha muito natural abreviar a vida. E o Espiritismo, no final desse item, nos mostra os próprios suicídios vindos revelar sua posição sofredora que se encontram. Então é o seguinte, dentro desse capítulo, bem-aventurados aflitos, o suicídio e a loucura. Loucura, para mim, é quem mata alguém. Louco é quando alguém faz com que alguém fique triste. Agora, o suicida, por causa de um desgosto, por causa de uma tristeza, ele acha que acabando com a vida, pronto, acabou o problema. Esse é o pensamento do suicida. O suicida, não importa se seja homem, mulher ou criança, o suicida acha, ele começa a pensar, ele sente aquela tristeza por causa da depressão, por causa da ansiedade, por falta de conhecimento. Então ele pensa, ele vai maquiando, até ele achando, eu não sirvo para nada, eu vou acabar com a minha vida, porque morreu, acabou, não existe mais vida. Ele não consegue enxergar que, além da nossa vida material, existe a vida futura, que é a vida espiritual. Mas ele não consegue entender isso. E não vamos achando que no meio espírita não tem suicida. Tem sim, por causa da fraqueza. Tem gente que consegue frequentar centros espíritas, estudar, mas daqui a pouco comete o ato. Morei muitos anos em São Paulo e frequentei 2 centros espíritas, a Federação Espírita e o Centro Redenção no Belenzinho. Na Federação Espírita, quando a gente começa a frequentar, a primeira vez que você pisa os pés na Federação ou outros centros que existem, você não vai para palestra ou para trabalhos mediúnicos. Pelo contrário, você passa por uma triagem, você vai falar o seu nome, onde você mora, o que está acontecendo. Aí a pessoa começa a falar. Tem muitos trabalhadores, não precisa ser médium, mas tem muitos trabalhadores que conseguem descrever na ficha que aquela pessoa tem tantos pensamentos negativos com ela mesma, que ela é uma candidata a ser um suicídio. Aí manda para determinados tratamentos. É o tal do P1, P2, até o P5. Primeiro participa da palestra pública, depois vai para o tratamento. Então não vão pensando que dentro de centros espíritas não existem suicidas. É o que mais existe, por causa dos pensamentos. Os pensamentos são pensamentos tão negativos, eu não sirvo para nada, nada está dando certo. Aí são coisas muito materiais, por causa de coisas materiais que não permite que ele enxergue o futuro, que ele não está aqui para ser rico, para ter carros do ano, para ter roupas, para ter casa. Ele não consegue entender que essas coisas materiais são tão pequeninas, que o mais importante é ele enxergar que, em primeiro lugar, ele é filho de Deus e que nós temos um mestre que está nos ajudando sempre e que ninguém aqui está sozinho. Ninguém está sozinho. Nós temos nossos anjos de guardas, nós temos os nossos protetores, nós temos uma equipe espiritual. Quem pensa desse jeito é porque não existe fé. Só está aqui achando que tem que viver, que tem que conquistar coisas materiais, que tem que viver um grande amor, e quando não consegue viver um grande amor, quando não consegue mostrar para a sociedade que ele é o bonzão, então ele vai se achando que ele não serve mais para nada. Mas não lembra de Deus, não lembra de fazer um evangelho o evangelho no lar.
Não lembra que se for trabalhar, arregaçar as mangas, ajudar alguém, a conversar com alguém, abraçar alguém, emprestar o ouvido para este alguém, o egoísmo, porque a pessoa se torna tão egoísta que só vê o problema dele e ele acha que não encontra solução, aí cria pensamentos, permite que espíritos, irmãozinhos mais sofredores fiquem perto dele. Então, gente, o suicida, ele tem um plano, ele consegue ter um plano de execução, ele planeja. E até chegar o ato, ele vai cometer o suicídio. Nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos o Evangelho para estudarmos a respeito do assunto, para estudarmos. Na década, já depois do Livro dos Espíritos, acho que 1600 e alguma coisa, ou 1500, no finalzinho, foi escrito o livro O Céu e o Inferno. Foi o primeiro livro no que vai falar sobre suicídios, histórias de suicidas, que é o capítulo 5. Gente, eu só li 2. É nesse livro, O Céu e o Inferno, que tem histórias. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 histórias. Tem um relato de pessoas que viviam na Terra, cometeram o ato e depois eles vêm para falar o espírito que cometeu esse suicídio, ele vem para falar do sofrimento. Tem uma história que o espírito sofre tanto que ele relata que é aquela parte que ele via o corpo dele, a matéria dele sendo comido pelos vermes, que durante muitos e muitos e muitos anos ele sentia a dor do corpo sendo comido pelos vermes. Então, gente, o sofrimento é tão ruim que quem comete um suicídio, ele não está livre da dor, pelo contrário, é aí que vai começar a dor, vai começar o sofrimento. Então, pela doutrina espírita, nós temos para estudo Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, e depois, no início do século XX, acho que na década de 80, nós temos o primeiro livro de Ivone Pereira, chamado Memórias de um Suicídio. Eu tenho esse livro há mais de 40 anos. Está guardado, eu desde pequena, acho que é minha mãe que ganhou, a minha mãe que comprou, mas eu nunca consegui ler. Eu nunca consegui ler esse livro. É algo que não me deixa. Eu sei das histórias, eu sei do que se trata. Esse livro foi produzido de acordo com a ajuda do espírito Leão, como que é? Leão foi o que ela psicografou com a orientação do espírito Leon Denis. Isso mesmo, Leon Denis. E ele conta, uma das histórias, são 5, ele conta a história do suicídio daquele literário português, Castelo Branco, Camilo Castelo Branco. E ele relata todo o sofrimento dele no plano espiritual. Ele relata o porquê como foi a vida dele em Portugal, como foi a vida dele em Portugal, e depois ele relata como foi a vida dele no sofrimento, como suicida. Mas é algo que eu não consigo. São 2 coisas que eu não consigo ler, e não vou ler, eu me recuso. Livro da Ivone e algo que fala sobre aborto. Eu não consigo e talvez eu não falaria. Eu não sei porquê, não sei, mas é algo que eu não falaria. Meu coração não permite. Então, gente, na década de 50 surgiu esse livro. E tem uma frase que foi criada, a inteligência artificial criou um painel da Ivone, dizendo assim: o suicídio nunca é uma solução,
mas sim um começo de uma longa jornada de sofrimento e aprendizado. E é verdade, gente. É lá no Vale dos Suicidas, é lá na região umbralina, é nas trevas que quem cometeu suicídio por algum motivo vai conhecer a verdadeira dor, vai conhecer o verdadeiro sofrimento. Lembra do André Luiz, do nosso lar, que ficou 8 anos na região umbralina, que nem sabia que ele tinha falecido e ele nem sabia que era um suicida inconsciente? Primeiro relato que no nosso lar, que André Luiz descobriu que ele era um suicida inconsciente, por causa da bebida, por causa do alimento. Então, um suicida não é aquele que vai enforcar, que vai tomar remédio, que vai enfiar uma faca. Não é isso, não. São vários tipos de suicidas. E André Luiz relata que o sofrimento dele foi durante 8 anos, porque ele foi a inconsciência do uso da bebida e do uso do álcool. E é o que acontece hoje na nossa realidade. Os nossos jovens que vivem nas regiões da Cracolândia, lá em São Paulo, eles estão se acabando. E a família ainda sofre mais, porque um suicida é tão egoísta que ele só vê o problema dele, ele não lembra de pai, de mãe, de vó, de tio, ele esquece que a família vai sofrer. E a família sofre, viu, gente? Eu vou passar isso já já. Então, Livro dos Espíritas, o Evangelho, Céu e Inferno e o primeiro livro que fala sobre memórias de um suicida. Tem muitos na literatura brasileira, livros que falam sobre suicídio, mas o que surgiu mesmo de relatos é o da memória de um suicida. Chico Xavier, em 1985, na Bandeirantes, no programa da Hebe Camargo, ele foi entrevistado, ele apareceu, Chico Xavier. Existem obras de Chico Xavier falando sobre suicídio, mas eu achei interessante esse daqui. Ele esteve numa entrevista na TV Bandeirantes e a Nair Belo foi que fez uma entrevista. E é muito interessante assim, essa entrevista começou assim. A Nair perguntou: Chico, um filho excepcional é um karma ou uma prova para os pais? Chico respondeu: geralmente a criança excepcional é o suicida reencarnado depois de um suicídio recente. Porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite do que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. E fizeram outra pergunta para ele. Ele respondeu: outras crianças que vêm completamente perturbada com esquizofrenia, por exemplo, diz que é um suicida. Se atingiu, olha aqui, se uma pessoa espatifou o crânio, e se o projeto atingiu o centro da fala, ele volta como uma pessoa muda. Se atingiu apenas o centro da visão, se alguém deu um tiro, se alguém se matou atingindo a visão, ele volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ele volta com uma plena idiotia. Gente, é verdade. Quantos irmãozinhos nós temos que a gente faz assim: ai, que nojo, ai, essa pessoa é demente. Pessoas que não têm, que não enxergam, que não falam, que não ouvem, que não andam, não têm os membros inferiores, não têm os membros superiores, é porque alguma coisa cometeu. Alguma coisa ela fez em reencarnações passadas. Então Chico esclareceu que são
geralmente são suicidas. E para que elas voltem desta forma, elas imploram. Mas elas imploram de uma forma que a piedade de Deus é tamanho que permite. E mesmo assim, tem relatos de livros espíritas que mesmo assim, essa pessoa, quando ela comete um suicídio, ela ganhou a oportunidade, ela volta, ela não supera. Ela volta a se suicidar. Cometer suicídio, tirando a vida, não é o corpo, gente. Ele vai ser enterrado, ele vai acabar. Mas o suicídio é levado para o espírito. É o espírito que traz essa sensação, essa energia, está dentro dele. Aí quando ele consegue um outro corpo, e ele não consegue superar todos os problemas de reencarnações passadas, ele vai lá e comete novamente. Uma vez cometendo suicídio, se comete novamente em reencarnações passadas. Por incrível que pareça, tem relatos em livros espíritas, não me lembro, mas na pesquisa que eu fiz, que eu venho fazendo há muito tempo, o suicídio não consegue cumprir com a missão, ele comete novamente. Tem um livro que eu amo, eu gosto muito de André Trigueiro, ele é jornalista, ele é espírita. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu escuto o programa dele, eu acho ele muito inteligente. Ele escreveu há 7 anos atrás um livro chamado Viver é a Melhor Opção. E ele fez um lançamento desse livro, não sei se foi há 2 anos atrás, quando completou 10 anos de Boate Kiss, lá em Santa Maria, Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, Santa Maria. Ele fez questão de comparecer no centro espírita em Santa Maria para lançar o livro dele. Neste livro, não é só... ele não fala só sobre a doutrina espírita, ele fala com conhecimento geral, ele fala que mostra que todos nós temos nossa parcela de responsabilidade por não conhecermos e assim não estarmos atentos aos indícios da doença que leva ao suicídio. Os governos federal, estadual e municipal têm uma parcela grande de responsabilidade na área da saúde e prevenção ao suicídio. E por que ele foi lançar esse livro lá? Porque tem um capítulo que ele fala o porquê do suicídio, o porquê da fraqueza, ele fala da depressão, da homofobia, do bullying. E aí ele retrata que naquela época que teve a morte de mais de 100 e poucos jovens que morreram, que foi uma morte coletiva, muitos irmãozinhos que desencarnaram naquela situação, alguns pais não suportaram a perda dos seus filhos. Então ele relata neste livro que alguns pais retiraram a própria vida pela perda dos seus filhos. Eu sou mãe, todos que são mãe e pais sabem que perder um filho é uma dor imensa. Se o filho cometeu suicídio ou se o filho morreu porque chegou a hora, a dor é a mesma. Mas se um pai tirou a própria vida porque perdeu o filho, é porque ele não encontrou forças para suportar esse momento. Então, nesse livro, Viver é a Melhor Opção, é duro, gente, perder um filho. Mas se nós tiramos a nossa própria vida, a responsabilidade perante a Deus é muito grande, é muito triste. Então, quando ele fala da Boate Kiss, ele quis falar da dor dos pais. Muitos encontraram coragem
lá criar uma associação para buscar justiça do homem. A justiça de Deus, a justiça divina, ela vem no tempo de Deus. A justiça do homem é o homem que tem que determinar. Há 2, 3 dias atrás, o Tribunal de Justiça pediu para que alguns donos da boate voltassem para a prisão. Não estou aqui para julgar ninguém, hein? Não sou advogada, não sou psicóloga, mas é a justiça do homem que está sendo colocada em prática. A justiça divina é no tempo de Deus. Aí, eu só coloquei vários livros, e esse eu gosto muito. Eu não pude comprá-lo, mas deu para ler um pouco, deu para entender. E eu sempre coloco. O André Trigueiro, ele fala do meio ambiente, da importância do meio ambiente, e ele sempre fala do assunto suicida. E o suicida é porque nós cometemos erros, porque nós cometemos o bullying, a homofobia. Gente, tem um ranking de classificação da causa de suicídios. E hoje no Brasil, o pior índice é por causa da homofobia. Porque famílias não aceitam que seus filhos sejam, além da homofobia, não aceitam que seus filhos vá para o caminho da homossexualidade. Eu prefiro ver meu filho bandido do que ver o meu filho viado. Isso é em todos os lugares. Isso é algo que essas pessoas que não podem se declarar homossexual, isso é da classe, gente, isso são da classe A, B, C e D, viu, gente? Seja rico ou seja pobre. Eles são os que mais cometem suicídio, porque eles não podem se abrir, principalmente os jovens. Não pode falar que eu gosto de homem ou que eu gosto de mulher. É que eu tenho uma palavra, mas eu não consegui raciocinar. Fugiu. E isso é o que acontece no ranking das formas de suicídio. Dentro das escolas públicas, dentro das escolas particulares. Não sou professora. Se tiver alguém nessa área, eu não estou discriminando, mas a realidade é essa. A realidade está na classe A, na classe D, desses jovens não poderem se assumir, principalmente o homem. A mulher não é tanto, mas é o homem. Está no ranking da Organização Mundial da Saúde, que a homossexualidade é um dos motivos do suicídio. É triste, é muito triste. Vamos falar um pouco dos tipos de suicídio. Eu coloquei aqui 2 métodos, principalmente um antigo, o harakiri, na época do samurai, na época antes de Cristo. É antes de Cristo isso, na região oriental. O harakiri é um ritual suicida japonês reservado à classe guerreira, principalmente ao samurai, em que ocorre o suicídio por esventramento. Pega-se a lâmina e é no abdômen. E era constante. É uma questão de cultura. Na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, surgiu o kamikaze. Kamikaze é kami, divino, kaze é vento, então é divino vento. Lembra da Guerra Mundial, onde Japão estava lutando contra os Estados Unidos? Alguns soldados japoneses encontraram a forma de combater os Estados Unidos derrubando o avião em cima da base para destruir caminhões, tanques e os armamentos. Então eles começaram a cometer o kamikaze. Tanto o harakiri como o kamikaze, vocês acham que
Eles estão certos? Não. Mas o suicídio já existia, ó, antes mesmo de Jesus Cristo. Na época de Jesus Cristo, quem foi que cometeu o suicídio? Judas. E Jesus, quando foi crucificado, o espírito dele ainda teve tempo de buscar Judas, onde Judas estava, para perdoá-lo. Isso eu ainda não citei. Vamos lá. Sabe aquele filme Como Era Antes de Você? Alguém já teve a oportunidade de assistir? É lindo, gente. A história da mocinha com um rapaz rico, maravilhoso, que sofreu um acidente e que ele perdeu todos os movimentos e ficou só com a cabeça. Nesse filme que é lindo, maravilhoso, retrata, sabe o quê? O suicídio assistido. Suicídio assistido é na Holanda, na Suíça, alguns estados dos Estados Unidos e na América Latina, na Colômbia. O que é o suicídio assistido? Ocorre quando uma equipe médica fornece medicamentos para o procedimento, mas é o próprio paciente que administra a dose fatal. O suicídio assistido difere da eutanásia, que acontece quando a própria equipe médica administra. No Brasil, os 2 métodos são proibidos, e na América Latina, Colômbia. Mas a Suíça, a Finlândia, a Holanda, alguns estados dos Estados Unidos e a Colômbia comete. É chique isso, né, gente? Tem que ter dinheiro, viu? Sabe por quê? Ai, porque eu estou doente, eu quero acabar com a minha vida. Ai, eu não sou mais feliz. E acaba com a vida. Não sabe o quanto que o sofrimento, a partir dali, vai sofrer. E vai implorar, mais uma vez, por um corpo material aqui no plano espiritual. Gente, o que está acontecendo no mundo e no Brasil? O tal do jogo do tigrinho. Entra na internet, são centenas e centenas e centenas de depoimentos de pais, esposas, que estão retratando o falecimento de pessoas que cometeram suicídio. Já saiu nas televisões, em jornais. Esse jogo é um vício onde pessoas estão perdendo casas, motos, carros por causa da dívida. E é uma realidade. Eu coloquei aqui apenas jogo do tigrinho. Isso aqui é uma notícia. Leva morador do norte, pioneiro, a cometer suicídio. Ex-funcionário público e morador de Santana do Itararé, Lorival Guarnieri, tinha uma vida estável até se afundar em dívida devido às apostas. Ele se suicidou-se. Tem gente... detalhe, até ontem, quando eu estava terminando de pesquisar sobre o jogo do tigrinho, tem uma outra notícia nas redes sociais dos jogos infantis, de crianças com 10 anos de idade, fica jogando. Quem na época da década de 70 não jogava o tal do Mario? Acho que foi 70. O Mario era um joguinho tão bestinha, tão bobinho, mas não envolvia dinheiro. Hoje as crianças têm vários joguinhos. Mãe, põe crédito aqui. A mãe vai lá e coloca crédito. Ali virou um vício. E é dali que as crianças que só vivem o mundo virtual não serão preparadas para enfrentar a vida. E nessa notícia que eu estava vendo, são os futuros suicidas. Então, pais, avós que têm os seus filhos e netos, tigrinho para adulto, tem os jogos para as crianças, mas tem outro. Eu vou voltar depois. Gente, esse todo mundo conhece, os fundamentalistas.
Devoção da missão. O homem-bomba é considerado eu não sei, istishhad, um mártir que se engaja no jihad. E após a conclusão da missão, trará honra para sua família e para sua organização. Lembra de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, com as Torres Gêmeas? Que o piloto... que pessoas que estavam dentro, que eram do Afeganistão, homem-bomba, fez com que o piloto entrasse dentro. Coitado, o piloto não tinha nada a ver, mas os homens-bombas estavam lá dentro e forçaram eles entrarem dentro da torre. Lembra na França, principalmente a França é o pior lugar da Europa, é o que mais existe homens-bombas. Então eles se acham que serão os mártires, sendo homens-bomba. São os fundamentalistas. São os muçulmanos. Muçulmanos é uma religião. Fundamentalista são esses ignorantes que acham que acabando com a vida vai se tornar mártir. De acordo com as leis deles, eles vão para o paraíso e 72 moças virgens estarão esperando por eles. É muito interessante você ler a história dos muçulmanos e dos fundamentalistas. Os muçulmanos fundamentalistas, os ignorantes, que acham que acabando com a vida do próximo, principalmente com a vida dos ocidentais, que somos nós. Graças a Deus aqui nós não temos esse problema. Na Europa tem, nos Estados Unidos tem. Então, gente, esses fundamentalistas, o lugarzinho deles, olha, talvez não seja nem o Vale dos Suicídios, sejam as regiões mais tenebrosas possíveis. Vou falar uma coisa séria, isso está acontecendo há mais de 10 anos. Vocês já ouviram falar no jogo da baleia? Sabe os nossos jovens que ficam trancados nos quartos, no computador e nos celulares, porque o pai e a mãe estão trabalhando? Eu ouço muito isso. Meu filho está no celular, está quietinho, está em paz, porque eu estou trabalhando. Não, gente. É dentro do quarto, é dentro da nossa casa que esses jovens, eles entram num jogo chamado A Baleia. E é um grupo de pessoas que comunicam-se com ele. E esse jovem tem que aceitar os passos. É uma aventura, é um desafio. Por isso que as escolas particulares e escolas públicas, se tem um índice maior de jovens, é porque eles estão jogando. Isso é apenas um jogo simples que a gente encontra na internet, onde a menina, o menino começa a se cortar. Isso é real. Então tem um depoimento de um pai que ele escreveu assim: prezados pais e mãe ou responsável, está em divulgação por toda a mídia informações sobre o jogo denominado Baleia Azul. O jogo, na verdade, é uma sequência de troca de mensagens em redes sociais e tarefas a serem cumpridas. Nas conversas, um grupo de organizado chamados curadores propõe 50 desafios macabros aos adolescentes, como fazer fotos assistindo a filmes de terror, automutilar-se desenhando baleias com instrumentos afiados em partes do corpo e ficar doente, entre outros. Gente, isso é verdade. É uma realidade que os pais não percebem, porque os pais estão ocupados. Os pais estão trabalhando, os pais estão nas redes sociais, toda bonita, sendo influencer. Mas o filho não está vendo o filho. Isso é triste, mas é a realidade. Existe sites, eu procurei. Quando eu decidi fazer a palestra essa semana, eu falei, o que eu vou fazer? Aí, como eu lembrei Setembro Amarelo, quando eu digitava suicídio no Google ou no ChatGPT, que eu adoro usar a inteligência artificial, eu digitava suicídio,
Gente, a primeira coisa que vem, eles mudaram, tá? Procure ajuda CVV 188. Aí embaixo depois tinha outros links. Até o ano passado tinha um link daqueles desenhos japoneses das meninas. Tem um nome do desenho japonês. Tem um nome. As características... Oi? Mangá. Gente, isso foi verdade, mas eu não consegui encontrar. Eu acho que eles tiraram. Eles ensinam como o jovem a se suicidar. Até o ano passado estava na internet. Então mostrava a menina triste, a menina com a faca tentando se mutilar. Aí gente, tem blogs, viu, gente? Entre os jovens. O que você está sentindo hoje? Eu estou sentindo isso. Nossa, então vamos fazer o seguinte, começa assim, começa tomando esse remedinho, ensina nos blogs a como se suicidar. Isso é tão surreal. Quem não tem acesso à internet, quem não tem o hábito de pesquisar, a gente não consegue entender e imaginar a imensidão deste mundo virtual que está prejudicando os jovens. Mas jovens de 10, as nossas crianças de 8, 9, 10 anos. Antigamente, quando se cometia o suicídio, quando o Livro dos Espíritos começou a retratar lá na França, era adultos enforcando. E hoje? São as redes sociais. Vamos lá, rapidinho. Estava na internet, na Netflix, mas não tem mais. Gente, este é um livro e é um filme. Eu assisti há 10 anos atrás, porque eu trabalhava na escola, no Senai, eu lidava com adolescentes de 15 anos. Os 13, porque é a história de uma garota que sofreu bullying, que sofreu violência psicológica, machismo, abuso sexual dentro de uma escola. E os amigos dela foram os que prejudicaram ela. Ela cometeu suicídio. Para cometer o suicídio, sabe o que ela fez? Ela gravou em fita cassete 13 fitas para cada amigo. E ela falava o que aquele amigo fez para ela. Então, quando ela morreu, antes dela morrer, ela enviou pelo correio as 13 fitas. E ela morreu. E os amigos receberam. Esse aqui era um amigo dela que não pôde fazer nada e ele recebeu. Gente, é interessante essa história. Tem o livro e tem o filme. Não está mais no catálogo da Netflix, mas tem outros canais que dá para ver. Quem tiver a oportunidade, vejam, porque é a realidade do suicídio cometido pelos jovens. Vamos falar de Maria? Até agora, eu tinha colocado o fundo preto. Mas vamos falar de Maria, a filha de Deus, a mãe de Jesus. A filha de Deus, Maria de Nazaré, um ser extremamente evoluído, mãe das mães, acolhedora dos suicidas, desenvolve um trabalho grandioso por esses espíritos. Para Maria de Nazaré, os espíritos suicidas devem alcançar consolo, assim como Judas recebeu sem condenação. Maria oferece amor perante a tantas lamentações de sofrimento, trazendo um pouco de paz e socorro, ou seja, uma nova chance, uma nova esperança. Mesmo no vale dos sofrimentos, a misericórdia se manifesta. A mãe de Jesus e seus servos acolhem os desesperados que ali se encontram. Graças à mãe de Jesus. Ela tem uma equipe tão grande na espiritualidade, que cada irmãozinho que comete suicídio e vai para aquele vale de sofrimento, lá está ela para recolher. Vai sofrer sim, mas lá ela vai ajudar. E para finalizar, gente, tem essa opção. Falar é a melhor solução. CVV 188, você não está sozinho. E no TikTok, essa Nana de Castro é uma mãe
que perdeu a sua filha há 3 anos atrás. Com 16 anos, ela cometeu um suicídio. A Nana, ela deveria estar num hospício, numa casa, num sanatório. Ela deveria ter tirado a vida dela. Ela deveria estar com depressão. Pelo contrário, ela viveu o luto, mas ela encontrou uma força tão grande, arregaçou as mangas e, através das redes sociais, ela criou um blog que ela fala do suicídio. Ela participa de simpósios, de congressos sobre o suicídio no Brasil inteiro. Ela chora, ela ri, ela conta história, ela fala da filha com amor, mas ela está divulgando o suicídio nas redes sociais. Então eu estou terminando a palestra dizendo: o suicídio é algo que machuca quem comete, machuca quem fica por falta de fé, não por falta de oportunidades, por falta de fé. Às vezes a falta de oportunidade é porque não conheceu Deus, não conheceu Jesus, não conheceu o budismo, não conheceu as leis do Alcorão, do Torá, não importa a religião. Todas as religiões têm um Deus, que é o nosso Pai. A nossa é porque nós conhecemos Jesus Cristo. Mas e as outras que não têm Cristo? Mas tem Deus. Tem coisas positivas para serem lidas, estudadas e faladas. E nós, brasileiros, nós que estamos em Araçatuba, nós precisamos ouvir mais os nossos jovens, os nossos idosos, os nossos amigos, os nossos familiares. Nós precisamos ajudar quem às vezes não está pedindo ajuda, mas nas nossas orações. Então, meus irmãos, a palestra de hoje é: suicídio não se só comemora, a prevenção não pode ser feita só em setembro, ela tem que ser feita de janeiro a janeiro, todos os dias. Então vamos prestar atenção nas nossas famílias, nos nossos amigos, dentro dos centros espíritas, dentro de uma comunidade. É isso que eu quis falar para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Maria Depois José, eu tiro. Oi. Muito obrigado, viu, pelas Que suas isso, palavras, meu querido. pelos seus ensinamentos. Eu peço desculpas se eu errei alguma coisa. De jeito nenhum, nós só temos que agradecer. Viu? Obrigada. Nós hoje estamos assim em festa, porque você vamos dizer, uma cria da casa, né? E nós vemos como é importante o abrigo, né? Sim. Daqui saíram vários oradores excelentes, né? Então a casa produz várias pessoas, ela define colaboradores que vêm aqui e nos dá a oportunidade e o conhecimento de situações como essa, que foi bem assim, oportuna, porque Setembro Amarelo, onde se cuida dos suicidas. Isso é muito importante, porque esses são momentos que nós chamamos momentos de loucura. Esses momentos passam, depende da nossa fé, da nossa compreensão. Então, a você, muito obrigado. Nós tivemos uma verdadeira aula, viu? Muito obrigado mesmo. Isso serve para nós levarmos para os nossos lares, por onde nós formos, para nós podermos divulgar como é importante o não suicídio. Porque o suicídio, a vida não acaba por aí. Ao contrário, é quando a vida começa. E começa em situação bastante difícil, né? Muito obrigado. Obrigada. Então, hoje é bastante importante para nós, né? Então nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que nos dá, por tudo que nos deu, e pedimos também a Ele que nos envolva, que Ele possa nos direcionar em nossas decisões, que nós possamos acertar as nossas decisões e que possamos levar para os nossos lares esse momento de paz, de amor que sentimos nesse momento.
A todos vocês, muito obrigado, que Deus os abençoe.